Bom, acho que podemos começando, né? Vou projetar aqui, então, minha apresentação, um minutinho. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Eduarda, eu trabalho no time de Finanças Verdes e Economia Verde do WWF Brasil. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer ao Lab, a Citaui e a todos os painelistas pela participação. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre a inovação em Blend Finance para agrosustentável. Só que antes disso, seria interessante dar um contexto sobre o trabalho do Dário e também o engajamento que a gente tem feito em conjunto com a Citaui nesse tema. Então, vou só passar aqui alguns slides rápidos para a gente conseguir dar um breve contexto sobre esse projeto e depois eu passo a palavra para a Júlia para apresentar um pouquinho mais a fundo o mapeamento que a gente fez recentemente da Unifaz. Bom, então só para explicar a ambição do W, né? A gente tem uma ambição até 2030 de não ter conversão da vegetação nativa pela expansão de atividades econômicas em escala. E as cadeias produtivas como soja, pecuária e outras estratégicas para a nossa, né, para a organização possuem mecanismos financeiros públicos e privados para que fiquem livres da conversão dos ecossistemas naturais e promovam a restauração e o melhor aproveitamento dos recursos. E aí temos um pedido específico para as instituições financeiras, entre elas bancos, investidores e também reguladores, que tenham critérios de sustentabilidade incorporados em suas operações, que expandam práticas mais sustentáveis, que restringam o fluxo financeiro às operações que promovam a degradação ambiental e, com isso, promovam também a expansão de financeiros mais sustentáveis e regenerativos, alinhados aí com uma economia verde. Então, um breve contexto sobre a atuação do W na agenda de zero conversão e desmatamento zero. Existem cerca de 90 milhões de hectares de pastagens degradáveis, sendo 40 aptos para soja, né, que é o principal driver aí de desmatamento no Brasil em relação a grãos. O desmatamento é um dos principais drivers da perda de biodiversidade e emissões de gases de efeito estufa, e o Brasil pode cumprir metas de expansão da produção de soja nos próximos 50 anos sem desmatar. Em paralelo a isso, as instituições financeiras estão cada vez mais conscientes, né, sobre a sua importância e sobre como direcionar fluxos financeiros um pouco mais sustentáveis, e aí tem definido políticas e roadmaps e também compromissos com foco em desmatamento zero. O W possui uma agenda de finanças verdes em 3 eixos principais. Então, o principal são instituições financeiras e riscos associados ao desmatamento e à perda de biodiversidade. A gente trabalha muito com banco, com assets, com investidores, seguradoras e fundos de pensão, aí com um olhar muito voltado para a ótica de risco. Tem um segundo pilar voltado para oportunidades, que é o apoio à criação de mecanismos financeiros de acordos setoriais, atores do setor agro e também instituições financeiras, além das publicações de treinamentos que possam trazer um pouco mais de luz sobre esse tema, e um trabalho com reguladores e política agrícola, envolvendo o Banco Central e também, principalmente, um mapa. Bom, então, só para trazer assim, um breve contexto, né, sobre o nosso trabalho com a Citaui, a gente vem desenvolvendo uma estratégia de engajamento de investidores locais, com foco nos principais desafios enfrentados pelos investidores com relação à gestão de risco de desmatamento. Então, ao longo do ano passado, no último semestre, a gente fez uma série de entrevistas e pesquisas com casos de investimento, muitos deles aqui presentes hoje também, que tenham interesse nessa temática. Em fevereiro, teve um workshop com investidores sobre a gestão de risco de desmatamento, que a gente contou com a participação também dos painelistas aqui hoje, e, em paralelo, também o W apoiou a condução de uma pesquisa sobre percepções do mercado financeiro sobre zero conversão, com o objetivo de entender as principais motivações, as oportunidades, as barreiras e as resistências dos agentes em relação a projetos e direcionamento de recursos para a agenda de finanças verdes. Bom, durante essa época de pesquisa, né, entre o W, Citaui
e casas de investimento, a gente teve algumas percepções, que são, na verdade, gargalos para a alavancagem desse tema no Brasil. Então, tem uma percepção de que falta conhecimento, né, falta embasamento técnico sobre o tema desmatamento e finanças, tem um gargalo na comunicação entre gestores, proprietários de ativos e empresas, e também faltam exemplos claros de business cases de oportunidade de investimento com foco nessa temática. Também durante o workshop, a gente teve alguns principais, né, insights e descobertas, entre eles que existe uma dificuldade de mensuração de riscos e impactos atrelados à gestão de risco de desmatamento, que faltam indicadores claros sobre o tema, em comparação com temas correlatos como mudanças climáticas, que tem indicadores um pouco mais robustos, né, e disseminados, e também uma necessidade de engajamento com especialistas, academia e reguladores. Então, um engajamento mais multi-stakeholder, né, que consiga envolver não só gestores de ativos líquidos e ilíquidos, mas também um engajamento de capitais concessionais que poderiam ajudar a alavancar o tema. E entre esses gargalos, né, foi mencionado que as oportunidades de blended finance ainda são pouco exploradas no país. Muito pela baixa compreensão desses mecanismos e também descasamento entre estratégias de capital concessional e de mercado. E aí, com foco nesse último ponto, o WWF Cital, e ao longo desse ano, conduziu um mapeamento de oportunidades em blended finance, né, para o agro sustentável, e que a gente vai apresentar aqui hoje. Então, passo a palavra para a Júlia, para que a gente possa explorar um pouquinho mais desse mapeamento, e depois comece o painel com os nossos convidados aqui hoje. Obrigada. Obrigada, Duda. Vou só apresentar aqui. Já estão vendo? Sim, né? Então, prazer, gente. Eu sou a Júlia, sou analista aqui da Citaui. E como a Duda comentou, eu vou trazer um pouco desses highlights do estudo que a gente fez em parceria, né, com o WWF. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que perceber é que há, né, uma lacuna de financiamento para a transição para a agricultura sustentável, né, muito porque o setor público e assistência oficial de desenvolvimento, né, que visa o bem-estar do país, não consegue contribuir 100% para esse gap. A gente percebe que as instituições financeiras de desenvolvimento têm montantes ainda incipientes, focados no setor agrícola, e essa assistência oficial para o desenvolvimento também tem montantes baixos, mas tem um outro fator também, né, que eles focam muito nos países da África e da Ásia e do Pacífico. Então, considerando, né, esse cenário, a gente realmente acha que o Blended Finance consegue superá-lo, justamente porque ele vai mobilizar o capital privado a partir desse financiamento para o desenvolvimento, né? Então, trazendo só um pouco mais de detalhes sobre como isso pode funcionar. O capital público e filantrópico, ele não visa lucro, né? Ele pode absorver perdas e eles podem ser usados para mitigar riscos, justamente quando a gente está falando, né, de desmatamento. Só que tem um porém, né? E o porém é que eles não conseguem financiar projetos em larga escala. O capital privado, por outro lado, ele já consegue financiar em larga escala, né, via mercado de capitais, mas ele também tem o seu porém, que ele não consegue, enfim, ele é mais avesso ao risco, né, principalmente porque a gente está falando de desmatamento no Brasil. E aí, essas estruturas, elas podem ser combinadas de maneiras a atingir diferentes objetivos, né, então podem reduzir riscos de investimento, como as garantias, melhorar retornos, como as dívidas e os equities, e aumentar a probabilidade de impacto social, né, como a assistência técnica, por exemplo. E aí um ponto muito importante que a gente viu nesse estudo também é que as estruturas de blended finance, elas têm que ser intervenções temporárias, né? O setor privado, ele precisa assumir essa estrutura no longo prazo. Então, a gente pensou aqui em 3 estágios que isso pode funcionar. O primeiro é destravando o capital privado, então, a gente, né, tem projetos que eram quase financiáveis, tornando-se financiáveis. No segundo momento, a gente consegue construir cases de sucesso, né, então, a gente consegue ter demonstrações de históricos robustos que podem atrair esses investidores que estavam mais avessos, e aí, com o tempo, o capital comercial ele vai aumentar à medida que o capital concessional vai diminuindo, podendo, né, ir para outras oportunidades, e a gente começa a oxigenar melhor esse ciclo. Aqui um pouco do retrato, né, do que a gente achou durante essa pesquisa. Já existem 146 transações financeiras visando o setor agrícola. Importante frisar que eu não estou falando exatamente aqui de zero conversão, né, então esse número seria menor,
mas a gente acompanhou que esse número vem crescendo ao longo dos anos. Quando a gente compara, né, com outros setores, isso significa 16%, também um número ainda relativamente baixo. Considerando aqui os mecanismos mais utilizados, né, a gente percebe que os fundos têm maior frequência para a agricultura. E aí, considerando, né, o Brasil, a gente sabe que a gente ainda está nos estágios iniciais, quando a gente fala de blended finance, principalmente falando para zero conversão. O nosso estudo, né, a gente mapeou 8 estudos de caso, focando a Amazônia e no Cerrado. Obviamente, a gente não mapeou todos os estudos que existem no Brasil, mas provavelmente esse número não seria muito maior, né? Então, acho que também pode ser um indicativo. E aí, trazendo aqui, né, algumas lições que a gente tem que considerar como dever de casa para conseguir avançar nessa agenda. Eu acho que o primeiro ponto que a gente escutou muito, né, quando a gente fez as entrevistas com os atores concessionais, principalmente, é que falta uma articulação entre eles. Então, por exemplo, não há uma estratégia, uma sinergia de estratégia. E por isso a gente acredita que é preciso ter maior articulação entre esses atores envolvidos, né? Então, por exemplo, aqui o Lab poderia ser um grande vetor para possibilitar essa articulação de trocas de experiências e aprendizados. Um segundo ponto é que a gente precisa também ampliar a divulgação de oportunidades de investimento em soluções que promovam a zero conversão, né? Então, a gente precisa dizer quais são os ganhos reputacionais, quais são os tipos de produtos, e visar também os pequenos produtores que têm menor capacidade de acesso, né, às finanças de maneira geral. E aí, aqui algumas condições que a gente achou importantes que devem ser consideradas nessas estruturas, né? A gente viu que quanto mais a gente flexibiliza uma estrutura, mais prazo ela vai necessitar, então mais de capital paciente a gente também necessita. A gente também precisa de assistência técnica para apoiar esse produtor a incorporar, melhorar, na verdade, né, a qualidade técnica dessas estruturas de blended finance. E também métricas, né, assim, que pode ser medido, pode ser melhorado, né? Então a gente percebe que não há transparência ainda sobre a evolução dos resultados dessas estruturas. Isso é bem importante para diminuir, né, um pouco do receio. E, por último, acho que a Duda até comentou no começo, a padronização de estruturas, né, para ganho de escala, como já existe, né, no setor de energia, então você focar talvez num bioma específico, isso, enfim, a gente acredita que de fato pode facilitar o ganho de escala. E, por último, um ponto que a gente não comentou tanto no nosso estudo, mas que a gente acredita que seja bastante relevante, é também chamar os reguladores do mercado de capitais, né, como a CVM, para essa agenda, já que eles podem, enfim, refletir adaptações regulatórias e, enfim, fazer mobilizações aqui. É isso, e agora eu passo a palavra. Falta um ponto muito importante, na verdade, que a gente está com a publicação, né, para ser lançada na próxima semana, então, se vocês já quiserem fazer cadastro para receber, assim que ela for colocada no nosso website, já pode, enfim, utilizar o QR Code. Vou deixar, talvez, um minutinho, mas, enfim, acho que era isso, e já posso, talvez, ir chamando os próximos painelistas para conversar mais sobre isso e trazer mais input. Obrigada. Obrigado, Júlia. Bom, pode deixar aí mais alguns segundos, né, para o pessoal acessar o QR Code. Quem se interessar depois em baixar a publicação que traz aí todos esses pontos que a Duda trouxe, que a Júlia trouxe, né, que também corroboram um pouco do outro mapeamento que a Duda comentou, Eduarda comentou lá, com um olhar para além aqui de gestores de recursos, né, um mapeamento que o WWF fez sobre zero conversão como um todo, que também envolveu outros tipos de investidores. E nesses 2 estudos a gente ouviu muito sobre dificuldade de compreensão de conceitos, e mesmo quando existe, né, a compreensão de conceitos, existe uma dificuldade de mensurar, de ter métricas, né? Então tem um desafio de transparência, mas vai até um pouco antes disso, né, de saber como medir, principalmente quando a gente está falando sobre biodiversidade, né? Mudanças climáticas é um tema que está aí na agenda, e os investidores e também os setores da economia real já estão conhecendo um pouco mais como mensurar, mas quando a gente fala de biodiversidade ainda tem uma névoa, né, sobre como mensurar bem o impacto de mecanismos que sejam voltados para zero conversão e para outras práticas associadas à preservação da biodiversidade. Bom, como um dos pontos de fato, aqui, essa disseminação de conceitos, a importância de aprofundar um pouco mais e até discutir possibilidades de estratégias conjuntas, né, para Blended Finance. Agora a gente tem um painel que, além de mim,
que não, eu não me apresentei, né, mas sou o Guilherme Teixeira, gerente de finanças sustentáveis. A gente tem aqui o José Pugas, Head de SD da JGP, o Nick Oakes, né, da Mirova Natural Capital, e também o Thiago Gomes, da GF Capital Partners. Então, a gente tem 3 gestoras que adotam práticas não só de mitigação de riscos, mas muito de pensar e desenhar e implementar soluções de investimento, financiamento que sejam voltadas para impacto positivo, né, olhando inclusive para a questão da biodiversidade. Então, a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui sobre um pouco das perspectivas de cada um deles e tentar retirar um pouco dessa névoa, né, com relação ao blended finance no agro, né. O desafio em pouco tempo não é acabar com a névoa, mas talvez aqui tirar a névoa em algumas partes e até trazer outros pontos de discussão que não estejam ainda contemplados. Tá? Então, Júlio, acho que pode tirar a apresentação. Bom, gente, obrigado pela presença. Queria começar aqui fazendo uma rodada, dando a oportunidade de vocês 3 se apresentarem, falando qual é a conexão de vocês com o tema, com o tema que a gente está tratando aqui, não só do Blended Finance, mas mais do que isso, né, pensando em soluções, né, sustentáveis na agricultura, né. Então, como vocês estão trabalhando com isso e, dado a posição de vocês como gestoras de recursos, por que vocês acreditam que é uma oportunidade grande de investimento, e até porque talvez ainda não seja tão clara essa oportunidade de investimento para alguns atores financeiros. Então, queria começar abrindo aqui, talvez por ordem alfabética, Pugas, né? Não pelo sobrenome, mas pelo nome, vai saltar à frente aqui. Então, Pugas, queria deixar você se apresentar e contar a sua conexão com o tema e como você vê. Obrigado, Guilherme. Agradeço a todos pelo convite. Agradeço a todos por estarem ouvindo esse vídeo nessa tarde, ou depois, quando for gravado. Bem, Guilherme, se puder, eu vou responder de trás para frente um pouco. Primeiro, por que nós, da JGP, estamos tão focados nesse tema, tanto de Blended Finance como de finanças sustentáveis. Em nossa humilde opinião, essa é a única tese de investimento que sobrevive nos próximos anos. Então, não há outra tese de investimento que seja robusta o suficiente para ter uma durabilidade, para ter uma longa vida. Qualquer tese que aposte contra combate a mudanças climáticas, contra combate a desmatamento, ela está fatada totalmente ao fracasso. Então, e uma coisa que nós não apostamos nesses últimos 20 anos foi fracassar, ainda mais um tema que tem um impacto coletivo tão gigantesco como o tema sustentabilidade. Então, aqui na JGB, a gente aceita esse foco na sustentabilidade além de uma consciência muito grande da própria empresa e de todos os seus componentes e seus investidores, mas por um compromisso fiduciário, de responsabilidade com os investidores que acreditam em nós. Nós temos que levar uma mensagem muito clara que investir em sustentabilidade não é detrimental à rentabilidade, pelo contrário. Investir naquilo que ter investimentos finanças sustentáveis é exatamente promover um ganho a longo prazo, tanto para o retorno de investimento financeiro, mas também para o retorno das pessoas físicas e jurídicas que estão em todo esse ecossistema. Não existe economia sem planeta. Então, tem que deixar claro essa mensagem cada vez mais firme para todos que aqui estão, inclusive para essas pessoas que ainda não compreenderam o papel das finanças sustentáveis, algumas que até se antagonizam às finanças sustentáveis. Eu acredito que seja uma questão de tempo, eu acho que ainda não caiu a ficha para algumas dessas pessoas. Eu não acho que exista maldade, eu acho que existe só um processo de aceitação que é natural em qualquer cenário de transição rápida, estamos passando por uma transição muito rápida. Eu acho que todos aqui reunidos e muitos que estão nos ouvindo, nós temos que assumir a responsabilidade de inspirar essas várias outras que ainda não acreditam que a finanças sustentáveis é um tema do presente, não um tema do futuro, e que promova essa conversão. Então, aqui dentro da JGP, nós temos nos comprometido muito, não só em assinando cartas e commitments, mas em estruturando produtos financeiros que pensem a finança sustentável como corte, tomada de decisão de todos os investimentos, destacadamente em crédito. Como que nós podemos promover
esse tipo de transformação positiva a partir do capital, um capital mais inclusivo, um capital mais regenerativo e um capital que crie um ciclo virtuoso. E, para tanto, a gente acredita muito no modelo de Blended Finance e consegue equilibrar o melhor de todos os mundos. A gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, prometo não consumir todo o tempo agora, mas certamente o que nós temos aqui é uma aposta, que o Blended Finance ele é o futuro do capital, é o futuro das finanças verdes e das finanças que no futuro não terão cores, pois todas acabarão sendo verdes. Então, é um prazer poder falar sobre esse tema com vocês hoje. Obrigado, Pugas. Bom, nessa agenda aí de finança verde, que ainda tem a cor, né? A gente tem também a Minova Natural Capital, né? Tem aqui o Nick, que pode contar um pouquinho mais como vem trabalhando até, de fato, com soluções, né, de Blended Finance. Então, Nick, queria abrir aqui para você se apresentar, como você vem trabalhando com esse tema, e também gostaria que você compartilhasse conosco como você vê que a agricultura sustentável é uma grande oportunidade de investimento aqui no Brasil. Obrigado, Guilherme, e agradeço todo mundo aqui pela participação e Cital e pelo convite do WWF também. Então, nosso lado, a gente, para quem não conhece, a gente, Minova Natural Capital tem alguns fundos que a gente, sob gestão, que a gente foca principalmente em investimentos na conservação da floresta, oceanos e também os solos. Então, naturalmente, um foco principal do nossa empresa e os fundos que a gente dirige são investimentos na agricultura sustentável. Isso é um grande foco de todos os nossos fundos no mundo inteiro e no Brasil também. A gente, eu pessoalmente, eu sou diretor de investimentos do fundo ABF, que é um fundo de biodiversidade no Brasil. Mas, além disso, a gente tem alguns fundos internacionais que investiram no Brasil também, na Amazônia e fora da Amazônia, em cadeias sustentáveis e conservação. E, então, por que nós achamos que agricultura sustentável é uma grande oportunidade? Para nós é mais visão de impacto. A gente olha onde que a gente pode ter o maior impacto. E no Brasil e na Amazônia e no Cerrado também, durante os últimos anos tinha muito desmatamento, muita degradação da terra, baseado na cadeia de alimentação e cosméticos. E, então, em função disso, a gente acha que para virar essas cadeias em cadeias sustentáveis, e por meio de investir em negócios inovadores, sustentáveis, é um jeito de mudar, de apoiar a transição para uma economia verde e para nós ter um impacto muito alto, muito positivo. Além disso, a gente olha para o impacto ambiental, mas também social. Cadeias de alimentação são fundamentais para impactos sociais, e a gente busca para oportunidades para maximizar nosso impacto social também, e obviamente, naturalmente, a gente está olhando para oportunidades na cadeia de alimentação, várias cadeias de alimentação.
Então, para nós, diria que é mais a gente olha o setor de agricultura sustentável como uma grande oportunidade, porque temos alto potencial para gerar alto impacto de boa qualidade em termos ambientais e sociais. Bacana. Não, obrigado, Nick, por compartilhar. Acho que fica bem evidente, né, de colocar ali na construção da tese de investimento, colocar o impacto como um dos drivers para construir uma tese de investimento, né, que gera retorno e impacto também. E agora eu vou passar para o Thiago também, imagino que possa compartilhar um pouco de como a GF Capital Partners considera esse tipo de questão na tese de investimento, né? Essa transição da economia, todas as demandas de transição. E então, Thiago, deixo você se apresentar e contar um pouco mais de como você vê o agro sustentável, né, como uma grande oportunidade de investimento, e contar um pouco mais de como você vem olhando isso na estratégia de investimento. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Thiago. É um prazer aqui fazer parte dessa discussão com tanta gente boa. Eu acho que a minha história da GF, ela traz um pouquinho dos elementos compartilhados aí pelo Pugas e pelo Nick, né? Bom, eu faço parte do time de investimento aqui da GF Capital Partners, e acho que uma coisa que nos difere é que, apesar da gestora ser recente, né, surgimos em 2018, ela nasceu do spin-out de uma gestora que nasceu na década de 90, que nasceu exatamente para investir em sustentabilidade, tá? Em uma época que ninguém falava de ESG, de Impact Investing, nada disso. Nós começamos a realizar investimentos de forma bem global, focados em eficiência de recursos. Então, a gente aprendeu, errou, acertou bastante para chegar no patamar em que a gente está hoje, né? Então, para falar o porquê, o racional por trás da tese do agro, acho que faz sentido talvez dar um passo atrás, né, e descrever o que a gente faz, né? A nossa estratégia de investimento ela é temática, e os temas eles foram desenvolvidos de forma muito pragmática e minuciosa, após uma análise de macrotendências, né? Então, crescimento populacional, envelhecimento da população, processo de urbanização e mudanças climáticas, na nossa visão, são inevitáveis, né? Então, a partir daí, a gente definiu quais são os temas que estão intrinsecamente conectados para mitigar potenciais riscos e aproveitar as oportunidades que devem surgir dessas macrotendências, né? Então, os temas que a gente olha são energia, soluções urbanas e alimentação saudável e agricultura sustentável, né? Então, desses temas, a gente pensa sistematicamente nas teses que a gente olha, e as teses relacionadas ao agronegócio, elas são totalmente conectadas matricialmente, intrinsecamente, a essas macrotendências. Então, pensando em crescimento populacional, por exemplo, espera-se que tenha 10 milhões de pessoas até 2050, imagina a pressão pela demanda por alimentos daqui para frente, como o Nick falou da parte social. O processo de urbanização ele vai determinar uma expansão de regiões urbanas e atrair uma mão de obra que até então era empregada pelo campo, né? E a questão climática, que é o que a gente mais discute hoje em dia. Quando a gente contextualiza isso no Brasil, mais de 60% das emissões de gás de efeito estufa vem do uso da terra e da agropecuária. Então, a gente tem uma dicotomia que a gente tem que resolver aqui, que a gente tem que endereçar com oferta de alimento para uma demanda crescente, mas sem colocar pressão adicional, né? Isso do ponto de vista da tese, né? Mas olhando do ponto de vista de macroeconômico, o agronegócio brasileiro, ele basicamente é um dos pilares mais importantes da economia, né? Puxa o PIB numa época que quase nenhum outro setor cresceu tanto, e o Brasil é muito relevante para o agro global, né? Então, está todo mundo olhando para o país. Isso acaba gerando várias oportunidades muito interessantes em diversas partes da cadeia, né? Se a gente olhar desde a parte de produção de insumos agrícolas até a parte de distribuição de alimentos sustentáveis, saudáveis, a gente vê uma infinidade de oportunidades surgindo. Então, para nós, o agro, ele traz a oportunidade de investir em empresas que estão crescendo, que têm margens saudáveis, mas que oferecem soluções escaláveis para as mudanças climáticas. No final das contas, a gente estrutura de forma muito pragmática a nossa tese, porque a gente acredita na parte de valor compartilhado que o agro, de forma muito única, pode nos proporcionar. E a gente vê isso como pressão da demanda, né? A gente aloca o capital de terceiros. Então, quando a gente conversa com os nossos investidores, com os nossos LPs, grande parte deles senta na Europa. Então, hoje você já tem Acordo de Paris,
o Green Deal da União Europeia, e tudo em escala, proporcionando uma taxonomia da União Europeia como uma ferramenta fundacional para controlar essa alocação de capital, mas tudo visando gerar esse impacto, a reversão dessas questões climáticas, né? Então, para nós é uma questão de oferta e demanda, colocando de forma bem pragmática, economicamente falando, mas tem muito valor a ser capturado e de forma muito importante. E eu acho que a alocação de capital aqui ela é importante para ajudar a escalar esses modelos que vão endereçar as questões climáticas. Perfeito. Não, e até, enfim, vários temas que você trouxe, né, taxonomia, referências, até temas que vão ser discutidos em outros painéis aqui da semana, né, que o Lab está trazendo dentro da programação internacional da Semana do Investidor. Então, acho que é muito acompanhar essas referências e ver como isso aumenta a robustez de teses de investimento que, na verdade, partem, né, de premissas de mudança, né, do mundo, mudança de onde as pessoas estão vivendo, como você trouxe, do que elas estão comendo, né, do que vai ser necessário para produzir. Perfeito. Acho que agora a gente pode entrar um pouco mais no Blended Finance, de fato, né? Então, a gente falou muito aqui do investimento de impacto, de certa forma, né, do agro sustentável, como isso é um possível alvo de investimento importante. Então, queria começar, a gente vai fazer uma rodada de perguntas e também convido aí a todos os participantes, todo mundo que está assistindo também a enviar perguntas, tem um Q&A aí embaixo, onde qualquer um pode fazer a pergunta, depois a gente traz aqui para os nossos convidados, mas vou dar início aqui com algumas perguntas, então queria perguntar para o Pugas, né, Pugas? A JGP já vem trabalhando com o desenvolvimento de alguma estratégia nesse tema, né, do agro sustentável, pensando como combinar diferentes tipos de capital. Então, eu queria ouvir de você um pouco mais disso, né? Dentro dessas oportunidades de investimento, por que o Blended Finance pode ser um caminho, né, para fomentar um agro mais sustentável? Ótimo, Guilherme. O mercado financeiro já faz Blended Finance há muito tempo. No momento que ele põe uma cota sênior, uma cota mesa, uma cota júnior, ele já está misturando diferentes apetites de risco, diferentes vontades de permanência de capital, um capital mais paciente, o que vem com uma remuneração maior. A questão, acho que a grande releitura que nós temos que fazer agora, e é isso que nós temos trabalhado bastante, é como que nessa prática, que já é regular do mercado financeiro, num FITIC, num CRA, nesses diferentes veículos financeiros, como que nós podemos ter não somente diferentes apetites para retorno financeiro, mas também diferentes apetites para retorno em impacto. Então, no momento que eu começo a perceber que eu preciso no agro urgentemente de prazos maiores, com carências mais adequadas. Não é questão de taxa de juros, é uma questão que a gente acha que é muito taxa de juros, não é bem isso. É uma questão de condições, de carência, amortização e garantia. No momento que eu consigo criar essas operações e distribuo o Blended Finance dentro desse sistema de cotas, no qual eu tenho um determinado venture philanthropy, ou até um capital concessional tradicional, entrando em cotas que permitem que essa duração do crédito seja compatível com a transformação do agronegócio, numa agrofloresta, permita que seja 5, 7 anos, numa correção de solo para uma pastagem degradada, permita que seja 3 anos, nós começamos a ter um Blended Finance focado em impacto que não penaliza os investidores, que não penaliza quem vai tomar o crédito, mas sim que consegue harmonizar todo esse ecossistema. E dentro disso, a agricultura sustentável, eu gosto de falar até que é uma agricultura de transição verde, ela demanda muito capital. E um capital que esteja de acordo com esse perfil, com o seu fluxo de caixa, que mantenha não só o verde do ecossistema, mas o azul no balanço. Então, fomentar essas empresas que têm o foco em impacto é permitir que elas multipliquem e escalem os impactos que elas produzem sendo economicamente ativas. Então, há um alinhamento de interesses, não há uma concorrência de interesses. Tem uma passagem do livro Naufrágio das Civilizações, do Amin Maalouf, que eu adoro, que ele fala que o melhor sistema acaba sendo aquele que, quando você vai contra seus valores, você vai contra seus interesses.
Então, quando a gente cria um modelo de blended finance, a gente acaba criando mecanismos baseados em valores e em cima desses valores com um alinhamento de interesses financeiros. E aí ele consegue ser sustentável, ele consegue ser escalável. O agronegócio, como foi muito bem falado, é o principal setor do Brasil. Ele é o mais resiliente e vai ser também o mais impactado pelas mudanças climáticas, pelo descarte de capital natural. Ele é o mais impactado, pode ser também um promotor, mas ele também é o maior vítima de uma condição de deflorestamento, de desmatamento, retirada de cobertura vegetal, retirada de potencial de solo. Então, nesse papel dicotômico que o agro acaba assumindo, ao apresentarmos condições dele se pôr como um protagonista de transformações positivas, na nossa experiência aqui na JGP, nós nunca tivemos uma personalidade do agro que tenha levantado a mão e falado que não. Pelo contrário, a gente tem tido uma aceitação muito grande, seja de commitments de zero desmatamento legal e ilegal, ou seja, de desmatamento em termos mais gerais, compromissos para a transição biológica, para adotar cada vez mais biodefensivos, cada vez mais fertilizantes, organominerais e biológicos. Nós não temos visto rejeição. A grande rejeição tá bom, como eu faço isso com crédito de 1 ano? Eu não tenho como. Então, e hoje o crédito para o agronegócio brasileiro é um crédito muito ruim. É um crédito caro, um crédito curto, um crédito que demanda garantias abusivas quase sempre, e um crédito que não demanda uma mudança de postura, nem premia uma mudança de postura socioambiental. Então, é nossa responsabilidade no mercado de capitais, que nós temos uma área de manobra para isso, sermos criativos e conseguir promover esse tipo de crédito que premia, que compreende, que fomenta esse tipo de transformação positiva. E uma última mensagem que eu acho que é importante, para mim, Blended Finance está tendo uma transformação muito grande. Antes, a gente tinha a figura do Blended Finance alicerçado muito em fundos concessionais, que aí eram vinculados a governos ou grandes entidades internacionais, grants, que aí eram com as grandes entidades filantrópicas, e uma dificuldade absurda para conseguir um investidor comercial, principalmente investidor local brasileiro. Tanto que a gente não tem grandes veículos de Blended Finance no Brasil. A mudança que eu vejo acontecendo, e ela está acontecendo no agro, é quando eu faço uma transição do meu supply chain. Quando eu sou uma grande empresa europeia, aí, como o Thiago falou, muitos investidores estão sentados na Europa, e a Europa tem um papel determinante nisso tudo, é uma superpotência regulatória. Quando tem alguém que está numa cadeira tomando uma decisão de compra numa grande empresa europeia, ele compra insumos no Brasil. Então, ele pode ser um agente concessional, ele pode ser um agente filantrópico, reduzindo o risco do mercado de uma aplicação de capital dentro de uma transformação da sua cadeia de fornecimento no Brasil, aceitando termos maiores, tanto contratos em garantias, promovendo uma assistência técnica qualificada e garantindo uma precificação diferenciada para o produtor. Até mesmo aceitando créditos verdes, que hoje o produtor não consegue monetizar, como créditos de carbono, como biobonds, como tantos outros. Então, está na hora de nós todos aqui, tanto o mercado de capitais, como a economia real, que está fazendo commitments, fazendo compromissos de transição regenerativa, atuar como atores concessionais, atuar de forma um pouco menos dependente de fundos governamentais, assumindo a sua responsabilidade, assumindo a sua capacidade de promover uma transformação sem ter que terceirizar responsabilidades. Perfeito, agora teve até um call to action aqui no final. Eu gostei do que você colocou no início também, é uma provocação boa, né? Muitas vezes a gente está falando de inovação, blended finance é uma inovação. No final das contas, tanto o mercado de capitais como o próprio mercado de crédito também já faz blends há muito tempo, né? Então, até quando tem um fundo garantidor, né, que os bancos de desenvolvimento têm, aqui no BNDES tem, ele está fazendo um blend, de certa forma, permitindo que ali quem concede o crédito, o setor privado que concede o crédito, de fato, tenha o interesse, dado o apetite de risco dele, e esse risco que é reduzido com o fundo garantidor. Então, a gente já tem blends há algum tempo, né? É o inovar aqui, mas olhando para o que já existe. Talvez aqui a gente tenha apetites de risco diferentes, né? Numa cota sênior, cota subordinada, quem dá uma garantia, quem concede um crédito à taxa de mercado,
mas como você falou, o olhar de impacto diferenciado de quem compõe esse blend é algo que não necessariamente existe ainda, né? Aqui na Citaui a gente vem chamando isso ultimamente de apetite de impacto, né? Então, assim como uma instituição financeira tem que fazer a declaração de apetite de risco, né, o RAS, né, por que não refletir sobre a declaração de apetite de impacto, né? E aí, bom, a gente vai ter diferentes players tendo diferentes apetites de impacto, né? E aí, nessa eu vou entrar aqui com uma pergunta para o Thiago. Thiago, eu estava vendo que você estava concordando com bastante coisa que o Pugas falou. Ele abordou a questão de que é um trabalho de mostrar como existem oportunidades de investimento economicamente atrativo, né? E esse eu imagino que no seu papel aí de gestão de recursos, né, para investidores de diferentes portes e objetivos é algo que está na regra do dia, né? Você tem que não só olhar para o impacto, mas também para oportunidades economicamente atrativas, né? E eu vi que você estava concordando bastante, então, na verdade, eu queria perguntar o porquê, né, talvez toda a sua concordância ainda não está sendo materializada no mercado como algo que está sendo aceito por vários investidores de que, de fato, existe aí uma oportunidade bem grande no agro sustentável, indo para além de blended finance, né? Olhando para essas oportunidades de investimento no agro sustentável, o que está faltando ainda para decolar, né? Dado que tem todos esses argumentos postos à mesa. Não, acho que ele introduziu vários desafios aqui e eu acho que a concordância ela foi exponencial conforme ele foi listando, porque no final do dia a gente conhece bem, não sei se é o mercado inteiro, mecanismos tradicionais de blend são comumente conhecidos, né, as tranches, cota subordinada, sênior e tudo mais, mas envolvendo assistência técnica, grant, um capital mais catalítico, paciente, assim como é feito em outras regiões e está crescendo, não sei se é tão conhecido. Mas antes de entrar aqui nos desafios, a gente coincidentemente está em fase de captação de recursos e coincidentemente ontem eu falei com um grande institucional da Europa e já de cara apresentou a lista de elegibilidade, falou assim, cara, produção e distribuição de defensivo, de GMO, de semente, a gente está fora e vai vetar no comitê de investimento. Então isso vem da demanda, entendeu? É só para corroborar com o fato de que pode ser que o alocador aqui, o intermediário financeiro, não concorde, mas não tem jeito. O capital dele, que ele está alocando, já tem algumas restrições muito pragmaticamente pensadas, porque elas estão alinhadas com alguns princípios que acredita-se que, através dos órgãos reguladores, é o que vai direcionar para a resolução desses problemas climáticos, né? Então, fechando parênteses aqui, de fato, eu vejo vários desafios, né? Acho que um deles já foi listado aqui pela Júlia anteriormente, através da pesquisa. Eu acho que tem um desafio relacionado à disponibilidade de instrumentos catalíticos para apoiar os instrumentos de mercado, né? Antes dessa vida aqui na GF, eu passei bastante tempo na Ásia, na África e nos Estados Unidos, ou seja, receptores e alocadores de capital, e quando você olha a quantidade de programas muito bem organizados, de capital muito bem direcionado para África e Ásia, isso bate a América Latina. Eu não sei como está hoje, mas antigamente era exatamente isso. Então, talvez ter programas mais bem estabelecidos que possam proporcionar um processo educacional para quem não entende como isso poderia fazer parte, acho que é um desafio grande aqui especificamente para a região, né? Eu acho que esse problema está conectado a um outro, relacionado à qualidade das informações disponíveis, né? Muitas vezes o capital catalítico ele é fornecido para estimular uma prática mais sustentável, algum objetivo mais pontual, mas cuja performance ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser mensurada, monitorada e tudo mais. Então, hoje já tem várias empresas que trabalham com essa tecnologia, seja escaneamento foliar, imagem hiperespectral, que ajudam a monitorar a lavoura, o solo e tudo mais, para obter as análises e fazer os dados e fazer as análises no campo, né? Eu acho que isso auxilia um outro problema específico, né? Que a tecnologia ela auxilia porque pequenos, médios produtores, eles geralmente apresentam um risco de crédito mais elevado. Se é que tem histórico de crédito, se é que é bancarizado, né? Então, a análise da lavoura, daquilo que eles estão produzindo, utilizando tecnologia de ponta, pode ajudar e dar conforto ao credor, ao investidor, entendeu? Já há instituições financeiras que fazem isso, a Bobank utiliza tecnologia de terceiros para monitorar aquilo que eles, no fim das contas, estão financiando, e eu acho que isso pode trazer pontos bastante positivos, né?
E a tecnologia ela pode ajudar em coisas, em produtos que não necessariamente estão relacionados à alocação de capital. Por exemplo, seguros rurais. A penetração aqui no Brasil é extremamente baixa, mas a partir do momento que um produtor tem seguro, isso facilita o acesso dele ao mercado ou ao contato com os investidores. Então, isso poderia ser uma outra forma. Outro desafio que eu vejo aqui é o tamanho das operações, né? Especialmente quando a gente parametriza isso com o custo das transações. Então, pensa o seguinte, geralmente as transações de Blended Finance elas são menores do que operações costumeiras de mercado, só que elas envolvem uma dedicação similar do time de investimento, diligência, trazendo inclusive recursos de terceiros, documentação, envolvimento de um time legal, e aí os custos relativamente elevados eles podem comprometer o retorno mínimo buscado. Então, aqui é uma questão de threshold, né? No final das contas, para fazer essa estrutura parar de pé e fazer sentido, tem algumas condições mínimas que tem que ser atingidas aqui. Eu acho que o último desafio, e ele se aplica especialmente à minha classe de ativo, private equity especialmente, é a questão de liquidez, né? Acho que tem muita incerteza, ou havia muita incerteza, e isso está mudando rapidamente, sobre a possibilidade de saída dos investimentos. Isso aí no caso do equity, né? Mas talvez uma transferência dos créditos no caso de dívida. A gente tem verificado um apetite crescente pelo setor nos últimos anos, seja por uma crença de que a gente está entrando num super ciclo de commodity, ou porque tem um FOMO de não fazer parte do setor que está puxando o PIB, né? Mas fato é que a gente tem visto investidores em todos os estágios da cadeia de alocação do agro, que estão falando cada vez mais nisso. Então, o número de CRAs emitidos está batendo recorde, FDIC está batendo recorde, agora a gente tem discussões ao redor de FIAGRO e tudo mais. Então, tem muita coisa acontecendo que está melhorando esse padrão de liquidez, né? Então, esses são alguns dos desafios que eu vejo hoje aí. Perfeito. É interessante você trazer essa perspectiva, né? Até porque os custos de transação, né, eles são um pouco diferentes dependendo da classe de ativos, né? Então, a gente tem JGP aqui que faz, enfim, tem diversas classes de ativos na qual investe, mas tem fundo de crédito, né, fundo de ação. Aqui a gente tem o Thiago, que investe muito mais nos ativos ilíquidos, né, que demoram a gerar liquidez. Então, é interessante trazer essa perspectiva não só no custo de avaliar, mas também na expectativa de liquidez ao longo do tempo até ter o retorno, né, até obter o retorno. E aí você trouxe, Thiago, alguns pontos, né, de que internacionalmente a gente tem práticas de Blended Finance, estruturas de Blended Finance. De fato, você comentou que a Ásia e a África até batem, né, na sua percepção, batem a América Latina, e é verdade, a gente viu isso no estudo e vai trazer. Então, quem baixar o estudo depois pode ver um pouco de comentários sobre isso. E aí agora eu queria ouvir um pouco da experiência prática, né, de alguns instrumentos de Blended Finance. Então, imagino que o Nick possa compartilhar com a gente, a partir das experiências de sucesso ou mesmo de insucesso, Nick, que você já participou, quais mensagens que você acha que podem ajudar aqui a inspirar atores locais a estruturar e implementar soluções de Blended Finance? Sim. Então, eu acho que antes de começar, acho que eu de falar sobre lições, aprendizagens, acho que é importante mencionar que temos Blended Finance de dois lados. Tem um lado o lado de investimento num projeto, numa empresa, e o Blended Finance ao nível do fundo também. E nós tivemos a experiência nos dois lados. Começando no último, ao nível do fundo, nós tivemos muita experiência de trazer investimentos, de estruturar fundos ou veículos de Blended Finance, e para nós sempre foi fundamental para montar um novo fundo, um novo mandato. Foi fundamental para trazer esse investimento concessional, uma outra estrutura, um outro instrumento que criar uma estrutura de Blended Finance ao nível do fundo.
E nós vimos muito apetite também dos investidores internacionais, bancos de desenvolvimento, investidores em finanças verdes, para oferecer investimentos ou outros instrumentos para criar essas estruturas. E ao nível do investimento, nós participamos em vários investimentos de blended finance ao nível do investimento também. E esse tem vários formatos para nós, mas o formato mais principal é um formato de co-investimento ou investimento em etapas. É bem comum, por exemplo, que a gente investe em um projeto que já recebeu investimento constitucional ou fundos perdidos. E por exemplo, para qualquer projeto de carbono, é quase essencial que ele receba fundos perdidos para montar um PDD, tudo isso, mesmo para projetos de reflorestamento também. Para empresas, não para projetos de carbono, para empresas em cadeias sustentáveis, é importante também, mas é normalmente através de outros caminhos, por exemplo, passando por um acelerador ou um incubador, e esse incubador dá recursos concessionais ou investimentos in kind para acelerar ou incubar um investimento. Então, para nós, o investimento concessional sempre foi fundamental dos dois lados. E para nós, eu acho que o mercado, ao nível do fundo, é mais maduro. Acho que o mercado de como estruturar investimentos de blended finance ao nível do investimento é bem mais novo. E lá temos muito mais espaço também para inovar. Algumas dos mensagens, algumas das aprendizagens nossos para estruturar esse tipo de investimento a gente sempre tem que ser do nosso lado, quando nós, estou falando o nome de Emerald Venture Capital, ABF, quando nós estamos investindo, sempre tem que ter super criativo, super flexível e bem inovador. E eu acho que isso está refletido agora no nossos instrumentos que a gente está usando através do fundo ABF, por exemplo, instrumentos de carbono, venture debt. E eu acho que isso é uma aprendizagem muito forte para nós. O outro é para ter muito paciência com esse tipo de investimento, porque mesmo do lado do ativo, do projeto ou empresa, sempre tem demoras, sempre tem mudanças, mas se você está trazendo um co-investidor de investimento concessional, normalmente tem um prazo diferente do investidor privado, e tem que ter muita paciência, ser muito criativo para estruturar. Então, para nós, esses provavelmente seriam as principais aprendizagens quando a gente estruturou esse tipo de investimento, e também do lado do estruturação dos fundos ou veículos. Perfeito. Vou conectar ainda sua fala, Nick, com uma das perguntas aqui. A Greta pergunta sobre alianças com o setor filantrópico. Então, como o setor financeiro, como os gestores de recursos e os investidores institucionais também, como eles podem aproveitar essas alianças com o setor filantrópico para construir esse tipo de mecanismo de blended finance.
quer compartilhar um pouco da sua experiência trabalhando com instituições da sociedade civil em parceria com vocês como investidores? Posso responder para mim essa pergunta? Sim, se você puder compartilhar. Tá bom. Então, investidores filantrópicos sempre foram super importantes, de novo, dos dois lados. Ao nível do fundo, nós tivemos apoio de investidores filantrópicos para montar novas estruturas, novos fundos, e também ao lado do ativo. A gente normalmente entra depois do investimento filantrópico, mas não sempre. Então, se for necessário, a gente traz um investidor filantrópico dentro do investimento para acelerar o processo. Então, isso foi feito muitas vezes, trazendo um co-investidor para acelerar o processo antes que nós entramos, porque normalmente nós temos um prazo de 6 a 9 meses para fechar, mas um fundo filantrópico, ele pode entrar um pouco mais rápido e dar um pouco de, como se fala, um pouco de gás para acelerar o processo. Respondi a sua pergunta, Guilherme? Para mim responder, a Greta, se ela que fez a pergunta, se ela quiser comentar aqui se respondemos ou não, ela pode comentar. Mas acho que isso foi bem interessante porque conecta com o que você comentou lá no início, Nick, de ter etapas, né, diferentes etapas nessa solução de Branded Finance. A gente tem uma outra pergunta aí bem específica, né, do agro, é uma questão bem particular de que é um setor que ele tem um número bem grande de pequenos produtores, pequenas empresas, às vezes pessoas físicas, demandando capital, né? Então, é muito menos consolidado do que alguns outros setores, e esse é um desafio, né, para alcançar a escala, para ultrapassar essas questões de custo transacional que o Thiago trouxe. Então, eu queria ouvir de vocês, aí não sei, talvez o Pugas, né, já que a JGP tem fundos de crédito que lidam aí com diversidade de tamanhos de produtores, como é um modelo aqui de distribuição eficiente desses recursos, né, olhando para uma estrutura de Branded Finance, Pugas? Achei excelente a pergunta. Ainda mais que nós temos muitos produtores, pequenos e médios, e às vezes alguns grandes, que não têm capacidade de ir sozinhos ao mercado de capitais. É impossível ter essa estrutura, ainda mais no nível de sofisticação do Blended Finance. O que hoje na JGP encontramos como solução foi atuar com o que nós chamamos de agentes integradores. Agentes integradores são aqueles com cooperativas, reventas, associações, cadeias produtivas, que aglutinam esses pequenos e médios produtores, pequenos, médios e grandes produtores, mas não somente atuam como uma forma de agregar esses pequenos e médios, mas também como uma forma de fazer um de-risking da operação, ou seja, reduzir o risco da operação. São entidades mais maduras, com uma governança mais adequada, com um nível de crédito mais conhecido. É só olhar o mercado de cooperativas no Brasil, você tem cooperativas gigantescas, cooperativas faturando TESP com balanço auditado há 5 anos, 6 anos, com default conhecido de carteira de menos de 1%. São várias as cooperativas desse perfil. E são cooperativas que impactam 15 mil produtores de pequeno porte, 20 mil produtores de pequeno porte. Então, você tem cadeias produtivas articuladas na área de cosmética, não só de cosmética, mas alimentar, que impactam também milhares de pequenos produtores. Muitos, às vezes, até mesmo extratifistas com outro tipo de perfil que nunca acessam crédito, nem mesmo crédito bancário. Então, estão fora totalmente da cadeia de crédito. Então, essa aglutinação e a pulverização por esses veículos acabam sendo muito mais interessantes, seja através de um CRA pulverizado, seja através de um FITIC, articulando CPRs verdes,
agora já pode ser feito como uma forma de pagar serviços ambientais, ou de até encaixar crédito de carbono dentro de instrumentos regulares. Então, quando você tem esse movimento de agregar, aglutinar e reduzir risco, você leva um crédito de muito melhor qualidade para esse produtor. E o impacto que se tem cultural é também extremamente positivo, ainda que seja colateral. Você puxa esse pequeno e médio produtor para cadeias cada vez, para convivências cada vez mais associativas e cooperativas. Isso é algo que devemos promover. Nenhum produtor deve viver isoladamente. Todos os produtores têm que estar, de alguma forma, conectados para que as ações desempenhadas junto a esses produtores ganhem escala. Então, à medida que nós concedemos um crédito pulverizado a partir desses agentes agregadores, a sinalização que nós passamos para os produtores é que eles devem se associar, devem se cooperativar. Fica até muito mais fácil para uma operação filantrópica permitir o financiamento de benefícios coletivos. Por exemplo, no momento que eu crio um programa de assistência técnica, como é que eu vou criar um programa de assistência técnica para uma pessoa, para um produtor? Não tem como. Como é que eu vou gerar um seguro para first loss para um produtor, um seguro climático para um produtor? Não tem como. Mas quando eu tenho uma coletividade, eu multiplico escala, multiplico benefícios e reduzo o risco. Então, que coisa melhor? Tanto de alinhamento de valores, de sustentabilidade com interesses de investimento, há um alinhamento direto aqui. Então, essa é a receita que nós, da JGP, fizemos. Não é a única, não existe bala de prata nem solução única, mas certamente é o que, aqui dentro da nossa casa, nós temos visto prosperar. Perfeito. Aqui eu recebi outras duas perguntas aqui. Não sei se alguém quer adicionar esse ponto. Thiago, você abriu o microfone, quer... Eu queria só comentar, porque é o seguinte, a gente tem bastante interação e contato com cooperativa e revenda. E eu acho que cooperativa, especialmente, faz um trabalho fundamental, a partir do momento que, conseguimos identificar e desmistificar aqui os protocolos para emissão de crédito de carbono na agricultura, de forma que é publicamente aceito e tudo mais, os custos para a certificação são proibitivos. Você vai pegar isso para um pequeno e médio produtor, provavelmente ele nunca vai ter o alcance, o bolso para fazer isso. Quando você dilui isso em esquema de cooperativa, talvez você crie a condição, a viabilização para que isso aconteça. E tem uma outra questão que é muito, muito importante, que ainda não é utilizada. Os pequenos e médios produtores que não têm consultores de campo, que não têm técnicos agrônomos, nem nada disso, eles dependem do expertise técnico das cooperativas. Então, a partir do momento que a gente precisa mudar as práticas agropecuárias, de manejo de produtos e tudo mais, isso tem um lado muito técnico, que sozinho eles não conseguem, entendeu? Então, tem um papel fundamental nessa mudança de tendência, de oferecer produtos que têm tecnologia embarcada, colocar um biológico aqui no manejo integrado de pragas, introduzir agricultura regenerativa e de baixo carbono. A cooperativa e o braço técnico deles fazem um papel fundamental nessa transição também. Então, é só porque acho que às vezes a gente menospreza talvez o papel tão importante que eles fazem desses consolidadores, que vai muito além só da questão de risk e o crédito. A cadeia inteira eles contribuem de forma sistêmica. Perfeito. Muitas vezes o intermediário é visto mal, né? Tem um intermediário que está atravessando ali os dois pontos, quem dá para ver o capital, quem recebe o capital, mas o intermediário cumpre um papel importante em facilitar, né, ligar essas duas pontas. Tem uma outra pergunta que chegou aqui mais relacionada à articulação de atores. A Júlia comentou lá no início a importância até do Laboratório de Inovação Financeira e outros fóruns para discutir, para compartilhar, na verdade, experiências e discutir o que pode ser destravado para poder alavancar instrumentos de blended finance. E eu queria ouvir, né, talvez de vocês três, aí também do Arda e Júlia, se vocês quiserem complementar depois do Pugas, Thiago e Nick, qual o papel que vocês veem de fóruns de discussão, né? E aí talvez o que vai ser um pouco de do's and don'ts, né? O que poderia ser útil para avançar a agenda de maneira coletiva, com diferentes atores discutindo, e o que talvez não seja tão interessante
né, para trazer numa discussão de grupo. Né? Até aí aqui eu faço um parêntese, né, o Laboratório de Inovação Financeira que está aqui promovendo essa agenda já faz discussões, né, sobre o tema de Branded Finance e outros temas super relevantes para a agenda, mas aí acho interessante também ouvir aqui de vocês três, o que vocês refletem que pode ser importante numa discussão que envolve diferentes tipos de atores nesse ecossistema para alavancar o Branded Finance. Eu acho que, então, eu acho que um ponto inicial talvez o assunto sendo discutido, às vezes é um assunto subsidiário. Eu acho que o assunto principal é que a gente tem um foro de discussão e que tem os players no mercado têm um jeito de participar em painéis, eventos, discutir, conhecer todo mundo. Especialmente hoje, quando é possível ter reuniões presenciais. Não é possível, mas é mais difícil. Então, acho que é importante que tenha qualquer fórum que traz todo mundo na mesma mesa para discutir, conhecer. Mas em termos de assunto, do meu lado, eu acho que o que é sempre o mais interessante é fomentando o pipeline, como que a gente pode usar o juntar esforços entre fundos e investidores filantrópicos para fomentar o ecossistema e crescer o volume de oportunidades de impacto no setor. Isso é algo que acontece, por exemplo, através do foro do PPA. Acho que é um foro super relevante, super pontual, e que ajuda todo mundo para falar. PPA é Parceiros pela Amazônia, certo? Isso. Então, para mim, seria isso. Como que a gente pode usar instrumentos de Blended Finance ou investidores filantrópicos que têm interesse em estruturar para fomentar o ecossistema e aumentar o volume de oportunidades, a gente fala em investable. Legal. Thiago Pugas, diga. Perfeito. O fato de se ter fórum já é algo excelente. O fato de já ter as pessoas reunidas é um dos passos mais significativos em qualquer construção coletiva. No entanto, o que eu vejo muito é que esses fóruns, eles acabam se limitando muito a isso. Quando se cria um fórum, tem objetivos maiores, objetivos bem claros, objetivos de entregáveis ao final, seja uma mudança regulatória, seja uma carta compromisso. Só que a gente desperdiça muito os ganhos colaterais que se poderiam ter dentro da aglutinação desses diferentes players. Os fóruns, na minha opinião, eles têm que começar a ter uma postura mais forte de netweaving, de pegar e já propor de forma bem objetiva projetos que possam ser feitos entre diferentes participantes. Hoje, o que eu percebo muito é que depende muito dos participantes do fórum perceberem-se dentro daquele coletivo, entenderem quais as possibilidades de sinergia e tomarem iniciativa. Todo mundo sabe que uma boa festa, o anfitrião tem um papel decisivo para fazer com que todos se enturmem. Então, assim funciona em festas e deve se funcionar em fóruns. Então, ter essa postura de articulação dentro daquele coletivo que já se identifica, já tem uma empatia natural, porque todos estão ali pelo mesmo propósito, convidados por uma mesma entidade. Se houver uma provocação, e aí a fissão do anfitrião, do host do fórum é decisiva para saber quais são os papéis complementares que se tem as entidades participantes e qual tipo de call to action que se pode se ter para que aquele grupo se envolva um projeto que represente
aquele grupo e aquela missão específica é algo que eu observo que ainda falta bastante em grande parte dos fóruns. Então, hoje a gente tem muitos think tanks, pensar é importantíssimo, mas a atuação também. Então, é bom que a gente comece a pensar cada vez mais em think and do tanks. E essa questão do think and do, ela passa muito por essa capacidade de instigar projetos que não necessariamente envolvam todos os que estão presentes no fórum, mas que consigam integrar, pelo menos parcialmente, aqueles que possam representar projetos construídos a partir daquele fórum, ainda que sejam projetos diversos daquele objetivo final, mas vão ser projetos de sustentação daquele objetivo final. Funcionaria como um legado, na minha opinião, muito maior desses esforços coletivos que hoje nós temos e que estão proliferando e sendo maravilhosos, extremamente impactantes, mas ainda limitados ao impacto do seu objetivo de constituição, ignorando várias oportunidades que poderia se ter por essa capacidade de articulação original que fomentou esses grupos de trabalho. E aí, Thiago, quais atrações podem ter nessa festa? O Beijo comentou. Tem algum leve problema com um gap de informação. Acho que no final do dia, essa discussão aqui, acho que ela não pega o mercado como um todo. Apesar de o mercado saber que existe blended finance, eu acho que todo o potencial de utilização desse instrumento para catalisar diversos setores, não só a agricultura sustentável, acho que é um potencial muito grande, que isso poderia ser destravado com conversas, com fóruns, naturalmente. Mas eu tenho uma visão um pouco mais, talvez extrema, porque no final do dia, caso não haja distorções no mercado, o agente financeiro ele vai jogar conforme a regra do jogo. E se a regra do jogo falar com ele que comprando um crédito de carbono de R$7 por tonelada de CO2 equivalente, ele está resolvendo o problema, ele pode dormir tranquilo, ele provavelmente vai fazer isso para otimizar o custo dele. Então, tem uma questão regulatória e de políticas públicas muito mais, talvez, intrínsecas que a gente tem que entrar, que é o que a Europa está passando agora, com toda essa questão da elaboração do Green Deal, com a taxonomia da União Europeia e implementada, ou seja, Acordo de Paris você tem como alguma coisa opcional. Aí a taxonomia, se você é um investidor europeu com algum capital europeu, você tem que ser sujeito àquilo. É aí que a curva vai mudando, e aí que o pragmatismo vai imperando e a gente vai conseguindo implementar de forma real essa agenda. E aqui no Brasil, a gente vê aí PL 528 para regular esse mercado de crédito de carbono, deve dar mais liquidez, CVM falando estudando sobre a possibilidade de regular o crédito de carbono como valor mobiliário, já é um grande passo, discussões interessantíssimas e necessárias. CPR Verde, que saiu agora, dia 4 de outubro, tudo muito embrionário, mas essas discussões são importantes. E no final do dia, esse fórum tem que atingir esse nível. Você vai pegar a redação da taxonomia da União Europeia, você tem 250 pessoas que ajudaram na elaboração de diferentes setores, mas o negócio tem que ser mandatário, entendeu? O negócio tem que ser implementado e os atores financeiros têm que estar sujeitos àquilo, entendeu? Então, eu acho que tem que ter um pouco mais de participação daquilo que a gente gosta geralmente de deixar de lado, que é regulação, que é políticas públicas. Vocês não vão escutar muita gente de Chicago falando isso, mas acho que é assim que deveria funcionar. Uma interlocução entre todas essas partes para exatamente conquistar isso, entendeu? Perfeito. Bom, não sei se a Júlia e a Duda tem algum ponto sobre essa pergunta. A Duda Eduarda depois vai falar um pouco mais, né, no fechamento também. Acho que vai abordar esse ponto. Então, antes da gente passar aqui até para esse final, diga. Posso fazer só um comentário em relação ao que o Thiago falou sobre o pessoal de Claro. Chicago, não gostar muito. E eu acho que é um tema hiper provocador, impossível não querer entrar na provocação. O que a gente tem que deixar claro é que o Estado só atua no momento que a sociedade não aceita a responsabilidade para si. Não existe pola que canto. Então, quando a gente não gosta de uma política pública, a gente tem que pensar o que, como nós, como sociedade, deixamos que canto para que houvesse uma necessidade de uma política pública intervindo naquela relação social deficitária. Então, esse tipo de fórum, esse tipo de debate, é exatamente para isso, para que a gente consiga criar forças sociais, acordos sociais, renovar contratos sociais, para que a política pública seja uma consequência desses acordos construídos. Então, sempre lembrar, quando alguém reclama, seja em Chicago ou em qualquer lugar, que o Estado está interferindo demais, a falha foi nossa em algum momento como sociedade.
Então, é importante... Porque a gente tende a sempre. esquecer isso, né? Por isso que eu comecei Exatamente. reforçando o ponto do fórum. O fórum, a gente tem que conversar. A gente tem que ter Exatamente. aqui gente de outras vertentes que não mercado financeiro apenas, para a gente Com certeza. começar a debater e escalar isso lá para cima. A alocação de capital sozinha não vai resolver. Essa é a minha opinião. Concordo plenamente. E é bacana que isso também ajuda a responder lá a primeira pergunta que veio dos participantes da Greta, né? Então, as organizações da sociedade civil ajudam muito, né, nisso de conseguir sinalizar o que está sendo aceitável ou não aceitável, aceitado ou não aceitado pela sociedade, de forma a depois mover aí os agentes reguladores e supervisores na direção mais adequada. Nick. Posso complementar rapidinho, Guilherme, Por favor. esse ponto de sociedade civil, eu achei super importante. Eles, como você falou, eles trazem uma tipo de um carimbo de qualidade. Eles podem verificar qual é aceitável, qual não é. Mas nesse tipo de foro, discussão entre atores no mercado, talvez vou trazer uma experiência da Europa e dos Estados Unidos que eu diria não seria bom replicar. Aqui temos muitos atores na sociedade civil entrando no mercado, tipo, tentando estruturar investimentos de impacto ou estruturando ou querendo compartilhar pipeline e estruturar, atuar como se fosse um broker para estruturar co-investimentos. E esse tipo de fórum nunca funciona. Quase nunca funciona. Eu acho que o papel do fórum deve ser para trazer todas as pessoas para a mesma mesa, discutir, achar soluções e também trazer perspectivas de sectores diferentes, privado para público, público para privado. Mas eu acho que é importante não fazer entrar no parte de tentar estruturar investimentos, tentar estruturar pipeline ou estruturar co-investimentos, porque se parece útil, porque parece que está cobrindo uma lacuna no mercado, mas não é. Então, eu só queria complementar com esse ponto. Não sei se fica muito claro. Não, para mim, acho que ficou um ponto de atenção, estou refletindo aqui, né? Mas, pelo que eu entendo, é um pouco de você falar que, bom, se a gente tem diferentes tipos de atores que têm seus expertise já, né, têm suas capacidades, talvez seja melhor usá-los nas suas capacidades, né, ao invés de sobrepor papéis e aí talvez perder a capacidade original, né, tentando fazer algo que tem um outro ator que já consegue fazer melhor. Exato. Interessante, ponto de atenção. Não sei se mais algum de vocês três, Nick, Thiago, Pugas, quer colocar mais alguma mensagem, porque a gente já está chegando aqui no final. Vou passar aqui para a Duda contar um pouco mais de como o WWF está avançando nessa agenda. Então, aqui é um webinar que tem um pouco de marco de discussão nesse programa que o WWF está trazendo, mas é algo que continua, é algo contínuo aí de engajamento com investidores e que, pelas falas de vocês, deu para ver que tem muito desafio a ser endereçado. Então, é uma agenda que tem algumas etapas também, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, a gente tem que cumprir algumas etapas, priorizar alguns pontos específicos. Então, a Duda vai comentar um pouquinho mais, mas deixo aí aberto, Pugas, Thiago, Nick, se vocês têm mais algum outro ponto, alguma outra mensagem.
E 1 minuto, se tiverem, só tem 1 minuto. Tá bom. Bom, gente, então, super obrigado, Puga, Thiago, Nick, por compartilharem as experiências de vocês no mercado. Vou passar agora para a Duda fazer o fechamento. Agradeço também todos os participantes que enviou perguntas. Recordo aqui que no chat tem o link para a publicação, que vai ser lançada nos próximos dias, então quem se inscreveu lá pode olhar um pouco mais dos resultados desse estudo. E agradeço, passo aqui para a Eduarda. Por favor, Duda. Obrigada, Gui. Bom, eu fiquei aqui encarregada, então, de fazer um fechamento, um call to action, mas eu acho que o Pugas, o Thiago e o Nick já fizeram isso por mim hoje. Então, acho que seria legal só destacar algumas falas importantes, né, reflexões. O Pugas trouxe no início essa visão de investir em agricultura sustentável como um compromisso fiduciário. Acho que é uma visão que é importante que todo o ecossistema comece a ter, né, daqui para frente também. Que os compromissos são importantes, tanto de empresas quanto de instituições financeiras, só que eu acho que a gente tem que avançar agora na concretização desses compromissos, né? Desenvolvendo, elaborando aí iniciativas e produtos que promovam aí o futuro das finanças sustentáveis e finanças verdes, e também sempre essa visão de incorporar o impacto nessa análise risco-retorno. Acho que eu acho que o mercado está cada vez andando mais para isso, mas eu espero que daqui a alguns anos isso não seja nem mais questionado, né? Seja algo como dado mesmo. E também a importância do capital concessional, conectando um pouco com a pergunta da Greta, e também essa visão de como a gente pode escalar, né? Que a assistência técnica também é muito importante para desenvolver iniciativas no campo. Então, só vou compartilhar aqui a tela, só para mostrar os próximos passos dessa agenda. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu abrir aqui. Bom, então a Citaui, né, junto com o WWF, então são os parceiros técnicos na implementação dessa frente de engajamento com investidores locais. A gente pretende, ao longo desses próximos meses, aumentar essa conscientização e a capacidade de gestores de ativos brasileiros e instituições financeiras sobre a agenda de agricultura sustentável, e promover também o apoio a esse desenvolvimento de produtos financeiros alinhados a uma agenda de desmatamento e zero conversão. Então, é uma prática que a gente pretende fazer nos próximos meses, com o apoio de um projeto-chave aqui para o WWF, CMI, que é o Conservation Markets Initiative. Então, vai ter esse lançamento da aplicação de Finance para zero conversão, na próxima semana. A gente também vai trabalhar aí com métricas de biodiversidade, tentando trazer um pouco mais de conexão de como usar métricas, né, sobre esses temas na agricultura sustentável para uma gestão do portfólio de investimentos. Também a gente vai desenvolver em conjunto uma tese de impacto em zero conversão, e esse trabalho contínuo, workshops de oportunidades em Done Finance, que seria mais ou menos esse think tank que vocês mencionaram. Então, além da gente juntar, né, os atores aqui que já participaram também com a gente de outros workshops, iniciativas, trazer outros possíveis stakeholders que poderiam compor projetos, né? Então, seria uma espécie de matchmaking aí de projetos e capital profissional, capital de mercado, para que a gente consiga, de fato, alavancar a agenda aí no médio e longo prazo. Então, bom, se alguém quiser também comentar ou compartilhar alguma dessas iniciativas que vai fazer em conjunto, mas já deixo aqui o meu super obrigado aos panelistas, a Cital e ao W. E também, caso vocês tenham interesse, a gente, enfim, a ideia é que a gente possa desenvolver tudo isso aqui em conjunto, né? Fazer uma ativação conjunta para cada vez mais alavancar e escalar o tema de finanças verdes e finanças sustentáveis aqui no Brasil. Super obrigada.
Obrigado, pessoal. Não, vou só usar o FOMO, né, que o Thiago falou, então espero que a gente tenha cada vez mais esse FOMO, esse Fear of Missing Out, com relação a participar nessas soluções de Branded Finance, soluções de impacto na agricultura, e espero que aí cada um de nós, com nossas diferentes capacidades das organizações, não só aqui discutindo esse painel, mas também dos participantes que estão nos assistindo de todo lado, e a gente consiga contribuir para o avanço dessa agenda. Super obrigado, pessoal. Boa tarde aí a todas e todos. Muito obrigado. Obrigado.